Sejam bem-vindos à segunda parte do Profundo Iceberg da Nickelodeon. Antes eu quero agradecer vocês pelo feedback da parte 1, muito obrigado de verdade, e sem enrolação, agora fiquem com a parte 2. Referências ao desenho Peanuts em The Loud House. A série animada The Loud House da Nickelodeon tem várias referências do desenho Peanuts ou Amendoins, e quando eu digo várias, eu não estou brincando, dá uma lista enorme de referências. Para não alongar tanto, eu vou citar algumas aqui. Nos episódios que se passam no inverno, o personagem Lincoln geralmente usa uma blusa idêntica à de Charlie Brown. No episódio Changing the Baby, no momento em que Lincoln leva a Lily na loja de roupas, duas camisas lembram bastante a roupa de Charlie Brown, podem ser vistas no fundo. No início do episódio Cereal Fender, a tigela de cereal é da mesma cor da camisa do Charlie Brown. No episódio Party Down, a Lisa faz a dança do Charlie Brown Christmas, e essa dança é repetida em outros episódios também. Na história em quadrinhos The Cow, tem um momento em que o Lincoln se esconde na casinha do cachorro Charles, que é mostrado em cima da casinha parecido com o Snoopy. A mídia perdida de Cat Dog Saving Me and Bob. Cat Dog teria sido um jogo de PlayStation 1 e PC baseado na animação da Nickelodeon. O jogo permanece perdido até hoje. Existem poucas evidências, como essa de um anúncio da Nickelodeon com duas imagens do jogo e também a capa da versão de PlayStation. Supostamente teria sido desenvolvido pela Nowhere e publicado pela Hasbro Interactive. Outra evidência seria uma página Blockbuster criada para o jogo, e possivelmente o jogo foi descartado com a venda da Hasbro Interactive para a Infogrames em janeiro de 2001. Bob, o Menino Lagarto. Bob, o Menino Lagarto é um curta-metragem criado por Shaw Hammers em 2002 para a Nickelodeon. No curta-metragem, os pais de Bob saem da cidade e deixam ele com uma babá malvada chamada Laura. O detalhe é que o pai do Bob é humano, mas a mãe dele é uma iguana. O personagem é metade humano e metade réptil. Com isso, ele tem habilidades como mudar de cor e ser bem ágil. No episódio, Bob fica fugindo da babá e no final do episódio ele simplesmente engole ela e só cospe quando o pai de Bob chega. O pai dele tenta apagar a babá, mas ela, certamente assustada, simplesmente foge do lugar. The Club. O The Club foi um MMO multiplayer da Nickelodeon para um público entre 6 a 14 anos e foi lançado oficialmente em 2010. No jogo era possível criar um avatar, ter sua própria sala e também visitar locais com cenários das séries da Nickelodeon. Começou a ser produzido em novembro de 2004 e uma versão beta aberta para o público foi lançada em junho de 2006. E depois de 5 meses, mais de 3 milhões de pessoas tinham testado a beta, segundo a Nickelodeon. Esse número é bem impressionante, ainda mais se pensar que isso era 2006, quando poucas pessoas tinham acesso à internet. E mesmo as que tinham, a conexão era péssima. Essa versão beta, depois de um tempo, foi fechada. E em 30 de janeiro de 2007, o jogo foi lançado oficialmente com o nome de Nicktropolis. E acabou se tornando um sucesso, chegando a 7 milhões de jogadores na época. E se manteve muito ativo até 19 de maio de 2010, quando foi relançado em uma nova versão com gráficos 2D e renomeado para The Club. Permaneceu ativo até setembro de 2014, quando o site da Nickelodeon foi modernizado e o jogo foi encerrado de vez. Looney Tunes na Nickelodeon. Um programa com curtas-metragens do Looney Tunes foi ao ar na Nickelodeon de 12 de setembro de 1988 a 11 de setembro de 1999. O programa durava entre 30 minutos a 1 hora. Eram exibidos os episódios em preto e branco e também as versões coloridas que foram lançadas em 1948. Looney Tunes era propriedade da Warner Bros. A Nickelodeon não tinha exclusividade total de exibição dos episódios, que também eram exibidos na ABC, Fox Kids e pelo canal da própria Warner Bros. Infantil. Em 1996, a Time Warner, atualmente conhecida como Warner Media, fez parceria com a Turner Broadcasting, que gerenciava vários canais de televisão, incluindo o Cartoon Network, e com essa junção, os episódios de Looney Tunes foram aos poucos parando de serem transmitidos na Nickelodeon até o encerramento de vez, em setembro de 1999, e começaram a ser exibidos no Cartoon Network. Crybaby Lane. O filme da Nickelodeon Crybaby Lane foi exibido pela primeira vez em 28 de outubro de 2000 na Nickelodeon como especial de Halloween The Sneak, apresentado por Melissa Joan Hart. Esse filme nunca foi exibido fora dos Estados Unidos e não tem dublagens para outras línguas. Desde sua primeira exibição em 2000, o filme foi considerado perdido por mais de 10 anos. Seu relançamento foi suspenso por causa de controvérsias em torno do filme, mas um representante da Nickelodeon afirmou que o filme tinha sido simplesmente esquecido. Ter sido considerado um filme perdido gerou grande interesse das pessoas por todo o mistério gerado. Em 2011, um usuário do Reddit recuperou uma cópia VHS gravada pela transmissão original do filme no especial de Halloween 28 de outubro de 2000 e disponibilizou no site. A grande repercussão no Reddit fez a Teen Nick reexibir o filme em 31 de outubro de 2011. Blue Clues versão sul-coreana. O programa infantil Blue Clues, originalmente americano, foi transmitido pela Nickelodeon de 1996 a 2006 e conta a história de um cachorro chamado Blue e seu dono Steve. O programa se tornou popular e uma versão sul-coreana produzida foi transmitida pelo canal sul-coreano KBS2 de 24 de julho de 2000
até novembro de 2001. Na versão sul-coreana, o Steve foi substituído por um personagem chamado Chill, interpretado pelo comediante Hyun Suk-jin, e outra mudança foi a música tema de abertura, substituída por uma música coreana. O programa foi parcialmente encontrado, mas alguns episódios ainda estão perdidos. Um Vegetal Muito Agressivo. Um Vegetal Muito Agressivo foi uma série com vários episódios de 30 segundos e foi exibida na Nickelodeon britânica e reprisada na Nicktoons dos Estados Unidos em 1998. Nos episódios, os vegetais se vingavam das crianças que os insultavam. No total foram 6 curtas produzidos e 3 foram encontrados. Todos os episódios estavam disponíveis na Nick.com, porém tiveram falhas na reprodução dos episódios e todos foram apagados. O episódio piloto perdido de Os Bercardigans. Os Bercardigans estreou na Nick Jr. em 2004. No final dos anos 90, a história já estava sendo desenvolvida e um piloto animado em CGI, produzido em 2002 pela criadora do desenho, a Janice Burgess, já com o título de Os Bercardigans, foi encontrado depois de anos, considerado perdido. Como nunca foi lançado oficialmente, o enredo do episódio é desconhecido. Apenas esse pequeno trecho de alguns segundos foi divulgado no site Vimeo e algumas imagens de baixa qualidade. Os personagens Austin e Atasha não aparecem nesse trecho. E em comparação com a versão final, tem diferenças, como o chapéu do Pablo, que não tinha a hélice em cima, algo bem notável. Mas no geral, o visual dos personagens não está tão diferente. E uma outra diferença notável, como a casa da Oniqua, que tem um tom de cor mais claro do que na versão final da série. Nickelodeon Japão. O canal da Nickelodeon foi lançado no Japão em novembro de 1998, sendo um canal de televisão a cabo e via satélite voltado para crianças, adolescentes e adultos. A subsidiária da Viacom CBS no Japão tentou trazer a marca da Nickelodeon para o mercado japonês, mas acabou que não deu muito certo. A audiência do canal saiu indo ladeira abaixo e resultou no fim do canal de televisão em 30 de setembro de 2009. Depois do encerramento do canal, alguns programas foram transferidos para outros canais de TV a cabo, como o MTV Japão e outros canais via satélite. Novos programas foram estreados em outros canais em 4 de abril de 2010, como os Pinguins de Madagascar, que estreou na NHK Educational Television. E Nickelodeon só voltou ao Japão em 30 de janeiro de 2018, mas apenas como uma marca para serviços de streaming para terceiros. Está disponível exclusivamente para 3 serviços de streaming por assinatura. Os programas da Nickelodeon também foram transmitidos no Animax no Japão, no bloco Nick Time, estreando com o desenho Bob Esponja em 1 de setembro de 2010. Depois do relançamento da Nickelodeon no Japão, o canal NHK é considerado o canal com conteúdo estrangeiro mais vendido com o desenho do Bob Esponja. Nickelodeon 1914. No início do século XX, algumas salas de cinema com o nome Nickelodeon foram surgindo. Os Nickelodeons eram pequenas salas de cinema que exibiam filmes de 15 a 20 minutos de duração, com variados temas e estilos de filme, como curtas-metragens, comédias e melodramas. O nome Nickelodeon foi criado por Harry Davis e John Harris. A primeira sala foi inaugurada em junho de 1905 nos Estados Unidos, na cidade de Pittsburgh. E rapidamente, o conceito usado nos cinemas Nickelodeons virou um sucesso. Os anos foram se passando e os Nickelodeons foram fechando por causa da expansão das cidades e foram surgindo salas de cinemas maiores e mais confortáveis. De 1905 até 1915, os Nickelodeons se mantinham em alta, mas até começarem a surgir os longas-metragens e o público foi aumentando e as salas tinham que comportar mais pessoas, e por conta dessa demanda, os Nickelodeons não aguentaram e foram extintos. Ren e Stimpy, o episódio A Vida é uma Merda. Ren e Stimpy é uma série animada com classificação mais 18, exibida pelo canal Spike TV em 2003. Em um polêmico episódio, começa com o personagem Stimpy regando o jardim e o Ren chega dizendo que a vida é uma merda. Stimpy discorda e o Ren conta uma história na qual milhares de crianças marcharam para as terras sagradas para reivindicá-las. Algumas foram mortas e outras foram vendidas como escravas quando chegaram. Mesmo o Ren tendo contado essa história, o Stimpy continuou otimista. Esse episódio nunca foi concluído e com o passar do tempo acabou sendo descartado. Os eventos do desenho Doug são manifestações da narrativa imaginária do personagem Doug Funny. Existe uma teoria sobre os eventos que acontecem no desenho animado Doug serem parte da narrativa de um garoto que ele escreve no diário, e que Doug Funny escreve sua própria história. E isso possivelmente seria o motivo das pessoas serem de cores diferentes no mundo do Doug. E também seu alter ego, quando está vestido de homem codorna, é mais uma comprovação de que uma criança está escrevendo a história. Esse foi o Profundo Iceberg da Nickelodeon. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar e curtir o vídeo. Se você conheceu o canal nesse vídeo, eu te convido a se inscrever, é de graça. Se eu errei em algum momento, deixa aí nos comentários. E também comenta o que você achou do vídeo. E bem, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo.